Existe uma frase, e talvez um tipo de pessoa, e é bem possível que há muitos aqui que sejam que nem eu, exatamente esse tipo de pessoa, que diz assim, e aí você pode balançar a sua cabeça se você é exatamente assim, que diz assim: eu não vou ao médico. Para quê? Se eu for no médico, lá eu vou achar uma doença, então eu prefiro não ir. Você é que nem eu, que prefere não ir no médico, porque acha que se for no médico, vai achar alguma doença, então prefere não ir. Eu sou assim. E a minha esposa, que ama ir ao médico, ela detesta porque eu sou assim. Ela fala: pelo amor de Deus, vai no médico. Não, você chega lá e aí que eu descubro a doença, aí vai ser pior. No fundo mesmo, nós sabemos que esse pensamento não é correto. Se você é que nem eu, você sabe que esse pensamento não é correto. Não é o melhor pensamento possível. A doença, ela não aparece quando nós vamos ao médico. A doença já está lá. O que o médico faz? Simplesmente nos diz que a doença já está lá. E dependendo do tempo que ela está lá, aí pode ser que a situação piore e se agrave ainda mais. O médico, ele não serve para criar doenças. O médico não cria doenças. O médico, ele diz qual doença que a gente tem. Ele não coloca a doença, ele diz qual realmente a gente tem. Você pode também, talvez, estar tomando os bons remédios e dizer assim: bom, eu não vou no médico, eu estou com uma dor de cabeça, uma enxaqueca muito forte mesmo, eu não vou no médico. Para que ir no médico? Eu vou tomar os remédios aqui, eu sei que é bom e pronto. E talvez esses remédios até sejam bons, mas a sua dor de cabeça não passa. Por quê? Porque talvez você não esteja simplesmente com uma dor de cabeça ou simplesmente com uma enxaqueca. Talvez tenha até um tumor na cabeça e não sabe. E como que a gente descobre isso? Indo ao médico. Dependendo da gravidade, dependendo de como está a sua doença, pode ser até que você tenha poucos tempos de vida. Mas eu não estou aqui para ficar exortando pessoas que nem eu, que pensam desta maneira. Não é para isso, mas é só para usar como ilustração. Porque a igreja de Sardes, ela era exatamente assim. Ela tinha exatamente esse tipo de pensamento. Como já foi dito e como já lemos, a igreja de Sardes, ela tinha uma aparência de que estava viva. Você olha para a igreja de Sardes e pensa: nossa, uma igreja viva, é uma igreja saudável. Mas quando o médico vem, traz um diagnóstico a essa igreja, descobre que na verdade ela está doente. E não só doente, ela está morta. Ela está morta. É isso que nós vamos ver essa noite. A cidade de Sardes, ela estava situada em uma acrópole natural. Parece um nome difícil, acrópole, né? Mas o que é uma acrópole? É uma montanha, onde em cima dessa montanha, uma elevação, em cima dessa montanha, pode ser grande ou pequena, há um espaço plano. Então, geralmente, algumas cidades que têm essa acrópole, ela tem a cidade lá embaixo, ou algumas casas lá embaixo, e ali em cima desse acrópole, é um lugar plano, eles montam a cidade. Talvez o que nós poderíamos chamar de acrópole perto de nós aqui é o Morro do Gritador, que tem aquela planície ali em cima, não tem nenhuma casa morando ali em cima, tem só aquele local ali, mas é como se aquela parte ali lateral ela tivesse casa, tivesse uma cidade. E não teria como você subir a não ser por um só caminho. Cidade de Sardes era exatamente assim, um morro, uma montanha de 500 metros acima do nível do vale. Por que isso é interessante? Porque essa cidade ela não precisava de muros em volta dela, porque era quase impossível começar uma guerra
contra essa cidade. Para começar uma guerra, eles tinham que subir um vale muito pequeno, muito estreito, um caminho só estreito. E se você subisse aquele caminho, já seria derrotado por completo. Por isso a cidade, por ter essa acrópole ali em cima, era uma cidade que praticamente não houve guerra nenhuma, ninguém queria atacar, porque não faria sentido, a guerra seria perdida. Então é uma cidade quase invencível. Por volta de 1200 a.C., então é uma cidade bastante antiga, ela ganhou destaque como a capital de um reino daquela época, o reino Lídio. Apenas algumas informações para que a gente entenda como é essa cidade. A sua indústria principal era de colheita de lã, de tintura e de confecção de roupas. Então tinha um alto comércio ali com roupas. Uma outra informação interessante, talvez você conheça, você que gosta de educação clássica, vamos ver se a Fernanda conhece as fábulas de Esopo? Conhece? Quem conhece fábulas de Esopo? Só a Fernanda, tá bom, a Fernanda me ajudou. As fábulas de Esopo é um livro, várias fábulas, são bastante clássicas, desse autor famoso chamado Esopo. Então existem várias fábulas, é muito lido na educação clássica para crianças. Para quem gosta de educação clássica, ela é muito lida, tem vários e de vários tipos. E esse Esopo, ele vem de onde? Da cidade de Sardes. E também a tradição diz que um bispo dessa igreja, chamado Melito, então um dos pastores dessa igreja, chamado Melito, ou também chamado Melitão de Sardes, ele foi membro, provavelmente, dessa igreja em Sardes, e ele foi a pessoa que escreveu o primeiro comentário sobre algumas passagens do livro de Apocalipse. Então esse tal de Melitão de Sardes, ou Melito de Sardes, ele foi a primeira pessoa que escreveu um comentário de algumas passagens do livro de Apocalipse. Por que eu trouxe essas informações? Porque, ao que parece, essa igreja, essa cidade mais especificamente, era uma cidade que tinha segurança, que tinha riqueza, então era uma cidade rica, tinha produção, ela tinha estudo, então ela tinha um bom tipo de estudo, surgia bastante pessoas famosas dali do meio deles, bastante pessoas estudiosas. Era uma cidade talvez perfeita para se morar. Se você quiser procurar uma boa cidade para se morar, talvez você poderia ir para Sardes. Não havia guerra, não havia perseguição aos cristãos. Era uma cidade perfeita. E quando então vão plantar uma igreja em Sardes, talvez eles pensaram justamente isso. Poxa, aqui a igreja vai dar certo, porque tem tudo de bom nessa igreja. Aqui a igreja vai dar certo, aqui a igreja vai ser viva, aqui a igreja vai alcançar pessoas, aqui a igreja vai fazer evangelismo, aqui não vai ter problema algum, não tem fome, não tem miséria, a igreja vai ser perfeita neste local. Mas não foi o que aconteceu. No início então do nosso texto, versículo 1, traz primeiramente a descrição de Cristo. Sempre o texto começa, a gente já tem repetido isso várias vezes, o texto sempre começa sobre uma descrição de quem Cristo é e o que tem a ver com toda essa história, com toda essa igreja também. Versículo 1 então diz: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 igrejas. 7 Espíritos de Deus e as 7 igrejas. Esse texto não está dizendo que os Espíritos de Deus é como se tivessem vários Espíritos Santos ou algo parecido. Não, pelo contrário. A ideia de Espírito de Deus é algo também chamado do candelabro de Deus, como a gente já leu lá no capítulo 1. Os candelabros de Deus, o Espírito de Deus, é a própria igreja chamada aqui. Então, os Espíritos de Deus é aqueles que, como igreja, se reúnem
e, por meio do Espírito Santo, pregam o Evangelho. Então, é talvez meio estranho esse nome aqui, chamar a igreja de Espírito de Deus, mas Apocalipse nos traz essa ideia, chamando então a própria igreja de Espírito de Deus. E também traz a ideia de 7 estrelas. Nós já vimos também no capítulo 1 que 7 estrelas são os líderes da igreja, os anjos da igreja, os anjos dessas 7 igrejas. Nós já discutimos sobre isso, sobre se esses anjos são anjos de verdade, ou se é o próprio pastor da igreja, o mensageiro da igreja. Não vamos entrar nessa discussão de novo, mas o foco aqui de 7 espíritos e 7 igrejas é que Deus tem em suas mãos, Cristo tem em suas mãos a igreja e os pastores e os mensageiros. É isso que traz a ideia. Cristo, ele tem em sua mão a igreja. Cristo tem em sua mão a nossa igreja. Ele sabe, ele conhece a igreja, ele compreende. Ele é o cabeça da igreja, como traz Efésios 5. Ele é o próprio cabeça da igreja, ele que é o líder da igreja. Para Sardes, era muito importante eles entenderem isso, porque se a igreja estava morta, ela precisaria voltar a viver, porque nós adoramos um Deus vivo que controla a igreja. Então, segunda parte do versículo 1 até o versículo 3 nos traz a exortação. Diferente das cartas que nós já vimos, as cartas das igrejas que já vimos, a maioria ela começa com elogio para depois trazer uma exortação. Aqui é diferente. Aqui ele traz primeiro a exortação para depois trazer um tipo de elogio e uma promessa. E é o que nós vamos ver então, primeiramente, a exortação a essa igreja. A segunda parte do versículo 1 diz assim: conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Versículo 2: fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. A igreja de Sardes, ela estava morta, mas tinha aparência de vida. O que isso significa? Algumas interpretações para isso. Alguns dizem que era porque era uma igreja de poucas pessoas redimidas por Cristo. Talvez uma igreja que se reunia, que tinha talvez um bom louvor, que tinha uma boa pregação, bons pastores, uma igreja que tinha uma estrutura talvez muito boa, porque a cidade era uma cidade rica, então talvez tinha uma estrutura muito boa. Depois você pode pesquisar algumas fotos dessa igreja, e alguns supõem que algumas ruínas que foram encontradas ali em Sardes são desta igreja em Sardes. Se realmente for, é uma igreja que tinha uma boa estrutura, que tinha um bom templo, era algo muito bonito, muito belo. Então ela tinha fama de ser uma igreja que estava viva. Talvez quando você fosse, você olharia e falasse: nossa, que algo lindo, maravilhoso, toda bonita, toda bela, talvez muito parecida com várias igrejas que nós temos aí, que você entra e fica até encantado. Algumas parece que você está até num shopping, de tão belo, de tão iluminado que é aquela igreja, mas infelizmente era só a aparência. Na verdade, essa igreja estava morta. Essa igreja estava morta. Alguns dizem então que era porque havia poucas pessoas redimidas pelo Evangelho, realmente salvas ali dentro. Então tinha toda essa estrutura, mas não tinha evangelismo, mas não tinha conversão. As pessoas não eram convertidas ali no meio.
E alguns outros dizem que na verdade era porque, por mais que havia pessoas redimidas ali no meio, a maioria estava contaminada, a maioria estava tendo uma vida longe de Deus. O que é interessante é que eu creio que essa talvez seja uma das boas chamadas à igreja brasileira. Não sei se vocês sabem, mas já existe outros países, por exemplo, como a Coreia do Sul, que têm enviado missionários para os Estados Unidos para evangelizar nos Estados Unidos, porque muitas igrejas, muitas cidades dos Estados Unidos têm o Evangelho, tem boas igrejas, aliás, tem boas igrejas, não tem Evangelho, mas tem boas igrejas, tem uma estrutura enorme, tem bons pastores, mas não tem o Evangelho. Em vários livros que eu li, um dos livros que eu li sobre plantação de igreja, diz que ele foi replantar uma igreja, ou seja, pegou uma igreja destruída e foi replantar. E o pastor, ele disse que ele encontrou, estava no estacionamento, estava andando no estacionamento e viu um carro parado. E aí ele chegou e foi conversar com aquela pessoa que estava no carro parado. E aí a pessoa estava lá fumando um cigarro dentro daquele carro, e bebendo também, estava fumando e bebendo. E aí o pastor chegou, cutucou assim no vidro, né? Foi, tudo bem, prazer, eu sou o pastor dessa igreja, é que você está aqui no estacionamento da igreja, bebendo, fumando, eu queria saber quem deixou você fazer isso. Ele, não pastor, fica tranquilo, eu venho aqui todo dia, é o meu tempo de lazer, eu venho aqui, fico escutando música no carro, fico bebendo, fico fumando. Eu falei, poxa, mas fica difícil, né? Algum irmão pode passar, ver essa situação, achar que alguém da igreja. Não pastor, fica tranquilo, eu sou membro da igreja. Como assim você é membro da igreja? Não, eu sou membro da igreja. Você pode ver, meu nome está lá. Ele ficou indignado, falou, não é possível que esse seja um membro da igreja. Voltou, viu no hall de membros e confirmou que realmente aquele homem era membro da igreja. Ou seja, essa igreja que ele replantou, que ele restaurou, estava restaurando essa igreja, foi enviado para isso. Era exatamente como essa igreja de Sardes, uma igreja morta, uma igreja que não tem esperança alguma, uma igreja que não tem propósito algum, simplesmente está ali. Talvez alguém plantou, talvez alguém com a intenção evangelizou e pessoas se tornaram membros, mas ela foi morrendo cada vez mais. Não tinha evangelho, não tinha pregação boa, talvez, não tinha uma pregação saudável, era uma igreja morta. Mas há muitas igrejas por aí, que você pesquisa na internet, você vê, até se anima com todas aquelas luzes e todas aquelas músicas lindas, maravilhosas que são cantadas, mas quando você começa a entrar mais na igreja, você descobre os podres daquela igreja. Você descobre muitas vezes que o pastor só pensa em dinheiro, vê podridão de pastores. Há um tempo atrás foi descoberto inúmeros pastores que tinham adulterado com as suas esposas e tinham alguns até se envolvidos em escândalo de pedofilia muitas vezes. Igrejas enormes, igrejas gigantescas, igrejas famosas. E quando você começa a entrar mais a fundo nessas igrejas, você começa a descobrir a podridão que está dentro dela. Tinha fama de ser uma igreja saudável, uma igreja viva, mas dentro da igreja ela estava morta. Irmãos, quando eu li esse texto, eu clamei a Deus. Deus, nos ajude a não viver em aparência. Ajude que essa igreja não seja em aparência. Me ajude a não pregar diante da igreja e viver algo totalmente diferente. Uma hipocrisia. A gente cai nesse erro. Nossa igreja pode cair nesse erro de ter talvez uma boa confissão de fé, de ter um bom louvor, de ter uma boa pregação, mas no fundo, é uma igreja morta,
é uma igreja que não tem uma saúde verdadeira. Nós podemos cair nesse erro também. Devemos clamar a Deus para não chegarmos a esse nível. O texto então continua dizendo: olha, fique vigiando e fortaleça o resto dessas pessoas, fortaleça aqueles que estavam para morrer. Ou seja, o pastor da igreja, o anjo da igreja, deveria fortalecer aquelas pessoas que estavam indo também para este caminho, que estavam indo para morrer. Fortaleça essas pessoas. Por quê? Porque Deus vê as obras da igreja e percebe que as obras daquela igreja não eram íntegras, não eram boas diante de Deus. Fortaleça esse restante que ainda não morreu, que ainda não se desviou. Fortaleça essas pessoas. Versículo 3 então continua dizendo que nós devemos guardar aquilo que nós recebemos, aquilo que nós ouvimos, a palavra do Senhor. Devemos guardar isso e nos arrepender dos nossos pecados. Parece muito quando Paulo diz a Timóteo: guarde aquilo que lhe foi confiado, aquilo que lhe foi pregado, aquilo que foi ensinado pela sua avó e pela sua mãe. Guarde aquilo, guarde a palavra do Senhor no seu coração e não deixe ela de lado. A igreja deve voltar então para a palavra do Senhor, voltar para as Escrituras, ouvir aquilo que lhe foi confiado e se arrepender também dos seus pecados. O texto continua então, que se a igreja não vigiasse, se a igreja não se arrependesse, Jesus, o próprio Cristo, viria como ladrão, e com isso, de modo nenhum, essa igreja saberá quando Cristo virá. Quando Jesus fala que virá como ladrão, não é, já falei sobre isso, nessas passagens específicas, não está falando sobre a segunda vinda de Cristo Jesus, que logo vai acontecer, logo acontece na carta, mas logo vai acontecer também em nossas vidas. Pode acontecer enquanto ainda estivermos vivos, nessa segunda vinda, mas a ideia aqui não é essa segunda vinda de Cristo Jesus, mas é o próprio Cristo intervindo contra essa igreja, caso eles não se arrependessem. A gente acha que a gente diz, né? Cristo é o cabeça da igreja. Ok. A gente muitas vezes pensa que Jesus não disciplina a igreja. Jesus não faz nada contra a igreja. A gente vê muitas igrejas por aí que estão indo por caminhos tortos. A gente já falou sobre isso. Indo por caminhos de heresia e desviando desses caminhos. E a gente acha muitas vezes que Cristo não vai fazer nada contra essas igrejas, mas vai, com certeza vai, com certeza Deus disciplina cada membro da igreja que se desvia. Talvez a igreja não faça isso, mas Cristo fará. Nada foge do controle de Deus. Lembra novamente o que a gente falou no começo: Ele tem em suas mãos as 7 igrejas, os 7 anjos. Ele tem em suas mãos a própria igreja. Ele faz aquilo que Ele bem quiser. Interessante então é que nessa carta não parece que há uma perseguição contra essa igreja. Não tinha uma perseguição de fora, não tinha pessoas que estavam pegando pessoas ali de dentro e, como a gente já disse, levando para uma montanha e jogando aquelas pessoas naquela montanha. As pessoas não estavam morrendo num caldeirão de chamas, as pessoas não estavam morrendo crucificadas, não estavam indo, não levaram elas para o Coliseu para fazer tortura contra elas. Não é o caso dessa igreja, mas o diabo ele foi muito astuto com essa igreja. Ele não pegou algo de fora e tirou as pessoas de dentro. Ele começou a colocar ideias na cabeça das pessoas ali dentro mesmo. E muitas vezes a gente acha que perseguição é só quando outras pessoas perseguem a igreja. Mas Satanás, ele é astuto. O diabo, ele é astuto. Uma forma de perseguir a igreja, uma forma de destruir a igreja que Satanás
tem é de colocar conceitos errados na cabeça de algumas pessoas dentro da igreja. E com isso vai minando a igreja, vai morrendo a igreja, vai matando a igreja. Satanás ele é astuto nisso, nós não podemos deixar que isso aconteça com a nossa igreja e com nós mesmos, e conosco mesmo. Talvez essa igreja, ela é uma igreja bela, ela é uma igreja linda, maravilhosa, mas talvez eram indiferentes com a oração, o louvor, a comunhão, a proclamação da palavra, o evangelismo. Talvez até tinha tudo isso, mas com um propósito totalmente errado. Eu sei que você conhece muitas igrejas assim. Talvez você que é visitante dessa igreja, talvez até pense que essa igreja é assim. Se você tem visto isso, que a nossa igreja talvez é só aparência, você pode falar para a gente: olha, tenho percebido que vocês vivem só de aparência. Ótimo, então vamos mudar, vamos transformar, vamos nos arrepender. Vês visões de fora em algo que nós não temos percebido, é lógico, para que a nossa igreja possa se fortalecer, possa mudar por completo. Mas nós não podemos fingir algo aqui e simplesmente abandonar a Cristo. Por fim, nós vemos então, versículo 4 e versículo 5, um elogio e uma promessa. Versículo 4 começa aqui dizendo que em Sardes tinha algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. A ideia de contaminar é a ideia de manchar, de poluir, de sujar. E a ideia de vestes, muitas vezes, traz na Bíblia a ideia de caráter, de vida com Deus. Então, o que provavelmente esse texto está dizendo é que muitas pessoas ali não contaminaram o seu caráter, não foram na onda da igreja, se mantiveram puros diante de Deus. Em Israel, por diversas vezes, quando Israel estava totalmente, o povo de Israel, totalmente longe de Deus, muitas vezes adorando a Baal, adorando a outros deuses, existia um pequeno grupo. Esse pequeno grupo não se contaminava, esse pequeno grupo se mantinha fiéis ao Senhor. E Deus, principalmente em Isaías, chama esses de remanescentes, aqueles que dentro de um Israel totalmente contaminado permaneceram adorando ao Senhor. Em Romanos nós vemos que na verdade esses remanescentes que são o povo de Deus. Em uma igreja lotada, talvez há um pequeno grupo que seja remanescentes. Eu não tenho dúvidas, quando a gente tem a membresia da igreja, eu não tenho dúvidas de quando a gente coloca ali 15, 20 membros, a gente não está dizendo que esses 15, 20 membros todos sejam salvos. Quando há 100 membros, não há como eu confirmar, não há como dizer que esses 100 membros, não todos os 100 membros, realmente são salvos por Cristo Jesus. Eu boto minha mão no fogo por cada um. Eu não faço isso, e nunca farei isso, porque nós sabemos que sempre vai ter algum grupo de pessoas, seja pequeno ou seja grande, que na verdade não adora Deus, é batizado, é membro da igreja, mas talvez nunca se converteu, talvez nunca se arrependeu, e muitas vezes está sendo usado por Satanás para destruir aquela igreja. O que a igreja está dizendo aqui, Jesus está dizendo aqui a essa igreja, é que existiam poucas pessoas, e é interessante esse detalhe, poucas pessoas, de fato era bem pouco, é um grupo pequeno de pessoas que não se contaminaram, de pessoas que não se desviaram. E essas poucas pessoas, a promessa a elas é que elas andarão com o Senhor vestidas de branco. É muito interessante isso. Elas não contaminaram as suas vestes, e por isso, por não terem contaminado as suas vestes serão purificadas. A ideia de vestidas de branco
traz muita ideia de santidade, de pureza. É muita ideia da noiva que entra no casamento vestida de branco. Por que ela entra vestida de branco? Porque ela está pura diante do seu noivo. Está entrando pura diante do seu noivo. E é justamente essa ilustração aqui. Essas pessoas que não se contaminaram entrarão no céu vestidas de branco, serão purificadas pelo Senhor. Versículo 5 então continua que o vencedor, aquele que vence, aquele que permanece, o remanescente do Senhor, será assim vestido de branco. De modo nenhum o Senhor apagará o nome das pessoas do livro da vida. O nome das pessoas, o nome dos remanescentes continuará no livro da vida. Nós seremos salvas, a certeza da salvação no coração delas. A igreja, então, ela se tornará, será glorificada diante do Senhor. Nosso corpo será glorificado diante do Senhor. Vestiremos branco diante dele. Então, o versículo continua que o próprio Jesus confessará o seu nome diante do Pai, diante dos seus anjos. As pessoas então serão honradas diante dos anjos e diante do Pai. Então o versículo 6 termina, como a gente já sabe, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Qual era o foco que eu queria trazer para nós essa noite? Talvez você esteja em uma igreja, seja nessa ou seja em outra, que a igreja talvez seja totalmente desviada. Espero que não nessa, mas totalmente desviada do Senhor. Algumas pessoas às vezes chegam, e principalmente em Atibaia, uma igreja era maior, chegava muito mais pessoas e falavam assim: pastor, eu quero sair daquela igreja, porque a igreja é assim, é assado. E eu falo: não, permanece lá, continua naquela igreja. Mas o pastor, não, continua lá, só saia se a situação está totalmente trágica, mas continua, porque talvez você seja um remanescente daquela igreja. Talvez a sua vida vai ser usada por Deus para transformar aquela igreja. Mas o que muitas vezes a gente faz é, quando a igreja começa a se desviar do caminho do Senhor, aqueles que honram a Deus muitas vezes já pulam, já vão embora. Não gostei disso, pisou no meu carro, já vou para outra igreja, já vou para outro lugar. Isso não significa que devemos continuar quando a palavra é distorcida, mas muitas vezes Deus pode nos usar para transformar aquela igreja que está desviada, que está longe do caminho do Senhor. Deus, Ele honra, e como diz o próprio versículo, Ele confessará o nome diante do Pai e dos anjos. Ele honrará essas pessoas que permanecem fiéis a Deus. Nós não devemos ser corrompidos pelo ambiente, mesmo que seja dentro da própria igreja. Há muitas igrejas por aí, há muitas cidades por aí, que é apenas uma igreja. Não tem opções de outras igrejas que você possa visitar e conhecer. É apenas aquela. E o que a gente faz? Eu converso bastante isso com o Rafael. Imagina se você for para um lugar e só tem uma igreja e aquela igreja não é saudável. O que você faz? A opção é: ou eu vou para aquela igreja e faço o máximo para transformar aquela igreja, ou eu planto uma igreja em casa. Mas não posso viver sem igreja, eu não posso viver sem reunir com os nossos irmãos. Mesmo que você seja um remanescente, uma pequena parcela de toda a igreja que está contaminada, que está morta, então viva, seja uma pessoa viva dentro dos mortos. Gosto muito de filmes de apocalipse zumbi, de seriados de apocalipse zumbi. E quando eu li esse texto, eu imaginei exatamente isso. Talvez você seja aquele remanescente que sobreviveu, que ainda está vivo. Mas se fosse possível, se fosse possível ter uma cura para você injetar naqueles mortos vivos, eles se tornarem vivos de novo. Imagina um filme que fosse assim.
Você tem essa cura, você tem a palavra do Senhor, você pode transformar outras pessoas. Talvez você veja coisas nessa igreja que, poxa, isso aqui podia melhorar, poxa, isso aqui está muito ruim, podia melhorar por completo, poderíamos ser mais vivos, poderíamos ser mais vivificados. Que Deus use a sua vida para fazer isso. Se você vê que tem algum problema, vai e faça mudança. Seja um remanescente que possa transformar a igreja, que possa vivificar a igreja. Não espere isso somente do pastor, da liderança, mas vai lá, evangelize, pregue o evangelho. Se o louvor está ruim, comece a olhar, olha, o louvor talvez foi meio ruim, tá ali, foi meio ruim o louvor. Então, poxa, a gente pode fazer diferente. Mas não só ficar exortando a Lívia por causa disso, mas pegar, olha, como que eu posso ajudar você nisso? Eu gosto muito de uma frase, foi uma pergunta que fizeram uma vez para um pastor, dizendo assim: pastor, o meu pastor é muito ruim, o meu pastor ele prega muito mal, o que eu faço? Dê uma Bíblia para o seu pastor, dê livros teológicos bons para o seu pastor. Se ele tem pregado ruim, dê um bom curso de pregação expositiva, faça alguma coisa, faça diferença na vida dele. Ótimo. Nós devemos, e você pode ser canal de avivamento para a sua igreja. Uma igreja morta, ela precisa do avivamento do Senhor, de uma renovação do Senhor, para receber vestes limpas diante de Deus. Que a nossa igreja, ela seja uma igreja viva. E se você faz parte desses que estão mortos dentro da igreja, meu conselho para você é: busque o avivamento do Senhor, busque uma vida em Cristo Jesus, se renove em Cristo Jesus, busque a palavra, escute, lembre-se do que você recebeu, ouviu, guarde e arrepende-se. Busque um renovo do Senhor. Se você está entre esses mortos, busque a vida em Cristo Jesus. Vamos orar? Ó Pai, nos perdoe, porque muitas vezes a nossa igreja ela tem se passado como viva, mas o Senhor sabe dos problemas, sabe das dificuldades. Muitas vezes agimos como mortos, ou até estamos mortos. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor renove o nosso coração, renove o coração de cada um, daqueles que estão aqui, mas estão mortos diante do Senhor, que o Senhor possa transformar a vida deles, que o Senhor possa transformar as nossas vidas, nos trazer vida em Ti. Ó Pai, nos traga alegria, nos traga mais ânimo, possamos cantar cada cântico aqui com alegria no nosso coração, verdadeiramente em Ti. Pai, que possamos ouvir a Tua palavra com sede do Senhor. Pai, que possamos ir para casa meditando nessa palavra e pensando aonde estamos mortos e como o Senhor pode transformar as nossas vidas. Que Cristo Jesus nos encha da paz do Senhor, nos encha da alegria do Senhor, possamos sair contentes essa noite porque fomos preenchidos pela Sua palavra, fomos alimentados pela palavra do Senhor. Ó Pai, que o Senhor use cada pessoa aqui, para que essa igreja e outras igrejas possam voltar a ser vivificada em Ti, a ser uma igreja viva, autêntica, saudável, que adora o Senhor e prega o Evangelho. Ó Pai, te peço que o Senhor nos ajude dia após dia a estarmos vivos diante de Ti. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, que a palavra possa continuar viva nos seus corações, que a graça de Deus, o amor de Cristo Jesus e o consolo
do Espírito Santo seja com todos. Amém?